boa noite. Aqui estou eu, como de hábito, começando mais um Poder e Política. A conversa hoje vai ser interessante. Está aqui, me deu a honra de vir conversar comigo, o presidente da OAB local, o Walter Domingos, advogado, que eu agradeço por ter vindo, Dr. Walter. Boa noite, Lucas. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer, uma honra estar aqui falando com você, falando sobre a nossa honrosa OAB. E bota a honra nisso. Realmente é uma instituição que tem muito forte. Muito forte, tem um respaldo da população, da sociedade brasileira em modo geral. Nós tivemos uma pesquisa não há muito tempo aí, no qual colocou ela entre as instituições com maiores credibilidade no país. Eu não tenho a menor dúvida. O advogado, também chamado de operador do direito, sim, é uma figura essencial na administração da justiça no país, não é assim? Exatamente, a nossa Constituição diz isso, né? Que o Tá advogado está escrito lá no artigo 133, não me falha a memória. E agora, recentemente, saiu uma lei federal, o senhor pode falar rapidamente, aqui tudo é muito rapidamente, porque o diretor dessa televisão, ele nos dá um tempo mais ou menos parco, aqui não é. Eu queria que o senhor comentasse rapidamente sobre essa recém-aprovada lei federal que ampliou a penetração dos advogados junto aos inquéritos policiais. Do que se trata, Dr. Walter? É uma lei recente, né, que passou a vigorar agora recentemente, dando maiores condições de atuação do advogado dentro do inquérito policial, sendo a participação do advogado podendo participar de forma mais incisiva dentro do inquérito, buscando peças, né, e tendo todo o caderno investigatório à sua disposição sem qualquer restrição. Muito bem. Eu fui ler a lei e encontrei lá um tópicozinho que eu me permito comentar. O senhor me permite? Fica à vontade. Lá eu vi que se a autoridade policial, não estou dizendo que ela faz isso, mas se porventura a autoridade policial tentar escamotear ou dificultar o acesso à informação, responderá por abuso de autoridade. Está escrito na lei. Exatamente. Consta isso na lei. Hoje, realmente, se não o advogado, é assim, doutor? Exatamente. Se o delegado ou qualquer autoridade policial dificultar ou criar algum embaraço, ou até mesmo não juntar todas as peças que estão no processo, não dar acesso, responderá por abuso de autoridade, o advogado poderá impetrar mandado de segurança. Isso é muito bom. Doutor Walter, recentemente tivemos um caso que ganhou repercussão nacional, que eu quero saber sua opinião sobre isso. Cerca de 100 dos maiores advogados do país, quando eu digo os maiores, eu estou me referindo aos mais renomados, aqueles chamados medalhões, que atuam no Supremo, no STJ, e ganham muito dinheiro, porque são bons naquilo que fazem. Cerca de 100 elaboraram um documento à nação e fizeram publicar nos principais jornais do país. Documento este que tinha no seu inteiro teor severas críticas à atuação do juiz Sérgio Moro e, consequentemente, da Lava Jato. Foi dito, inclusive, no documento que esse processo da Lava Jato, ele fica até atrás dos piores momentos da ditadura. O senhor é bem informado, sabe disso. Certo. E o documento foi colocado à disposição da Patuleia e foi uma repercussão, tanto é que eu me permito aqui saber do senhor. O que o senhor achou daquele documento dos 100 advogados? Bom, assim, Lucas, sendo objetivo a você, a verdade não posso falar teoricamente, eu posso falar da manifestação dele, não dos reclamos. Da manifestação. Não dos reclamos propriamente dito, porque eu não tive acesso a esse processo, não sei exatamente se isso aconteceu. É uma publicação. Não, o processo que eu disse, o que deu essa publicação são certas decisões que o juiz tomou lá dentro. Eu acho assim, o advogado ele tem o exercício de se manifestar da forma que ele bem quiser, manifestando as suas contrariedades ao juiz. Se o juiz entender que realmente a decisão dele está correta, o advogado impetrar os recursos, estão reclamando da forma de atuação como está sendo conduzido a Lava Jato. Então, eles alegam que estão havendo prejuízo, cerceamento, estão havendo prejuízo na defesa dos seus clientes. Então, nada mais válido do que eles se manifestarem e logo essas decisões
passará para instâncias superiores, no qual Sim. elas vão ser revistas. E aí realmente aparecerá se realmente isso é uma verdade dos autos ou se realmente não é. Muito bem. Só para complementar, a Associação dos Juízes Federais, logo na sequência, emitiu uma nota também solidarizando-se com o juiz da Lava Jato. E o Ministério Público Federal também, os procuradores de justiça, fizeram-no também. Certo. E os advogados ficaram aí. O advogado, ele é feito para defender o cliente. Ele estuda para isso, não é, doutor? Exatamente. E o advogado tem uma índole brigona. Vocês aprendem na faculdade, no popular, brigar por aquilo que vocês acham que é o correto. É assim que funciona. Na verdade, o advogado tem que ser sempre combativo. Sem né? dúvida. Então, essa é uma característica fundamental Sim. do advogado. Sim. Ele tem que ser combativo. Ele tem que usar todos os recursos, todos os meios que estão à disposição Exatamente. dele. E a manifestação pessoal, a sua contrariedade, é um ato válido. Eu até digo assim, acompanhei essas manifestações, o Dr. César Bochinek é meu amigo pessoal, presidente. o presidente da PAJUST, Associação. Da associação deles. Tenho acompanhado as manifestações dele, mas assim, é sempre de uma forma respeitosa, ele discordando do teor e, claro, defendendo o seu par. Nada mais justo. Cada um defende-se da forma que pode, se manifesta da forma que pode, mas sempre no princípio da urbanidade, com toda a E educação do Estado possível. de Direito. E do Estado de Direito. É por Doutor isso que estamos Walter, aí. quantos advogados hoje existem no município aptos a exercer a profissão? O senhor tem ideia? Tenho. Na verdade, assim, nós temos hoje inscrito mais de 1.300 advogados na subseção local. Claro que nem todos estão militando. Mas tem um registro da OAB. Tem um registro e estão aptos a exercer a advocacia. Nem todos estão exercendo. Nem todos exercem. Outros, às hoje, vezes, até fez o curso para um concurso e sim, tudo. hoje mesmo estava conversando com um gerente da Caixa Econômica Federal, que ele é advogado com a AB ativa. Está na Caixa. Está na Caixa. E dentre outros mais, tem na Copel, tem vários advogados que a pessoa está apto a exercer a advocacia, mas ele tem uma atividade econômica diversa. Deixa eu te perguntar outra coisa. Vou aproveitar ao máximo o senhor aqui para que quem nos assiste, né, também tire as suas dúvidas. Eu tenho um monte de dúvidas, quero crer que um ou outro que nos assiste também, o Luizinho, meu câmera ali, também tem, né, Luizinho? Ô, doutor, os honorários advocatícios, isso é uma boa pergunta. Eu já tive casos comigo que eu constituo advogado. Claro. Aqui e acolá, eu os constituo também. E comigo já aconteceu de um cobrar uma taxa, o outro a outro, o outro a outra. Não existe, em algum momento, está escrito em algum lugar que o advogado deve cobrar X de taxa do cliente ou isso fica de acordo com a cara do freguês? Não. Na verdade, assim, existe uma tabela mínima, um valor mínimo. Que é de quanto? Depende da causa. Cada causa tem o seu valor. Depende da causa, depende da complexidade. Do caso. 30% para mim é muito. Certa feita, um advogado me cobrou 30%. Eu assinei a procuração, não me ative ao valor. Depois, quando eu ganhei o processo, ganhei até. E na hora de dividir a bolada, eu tive que dar 30%. Não reclamei, porque ele ganhou o processo para mim. Mas fiquei desapontado, achei muito. Quer dizer, é 1/3 da minha indenização. Não é muito não, doutor? Não, não é muito, até porque assim eu não posso falar muito do caso específico, como que foi a tua contratação, se você adiantou ou não. Não, ele botou na procuração, eu fui lá, assinei. Mas assim, foi em cima de uma cláusula de sucesso? Não tinha cláusula de sucesso. Era uma demanda por dano moral e no final eu acabei ganhando a causa, tive uma indenização arbitrada pelo juiz, eu recebi e, bom, enfim, Descontou, paguei 30%. Eu gostaria muito de ter pago só 20%. Então, eu devia ter discutido isso com Antes. ele antes. Doutor? Anteriormente e tal. Na verdade, assim, isso que eu disse, existem todos os detalhes da Cada contratação. caso Caso é um caso. Mas o que nós temos é uma tabela mínima, onde estabelece um valor mínimo que o advogado tem que cobrar. Abaixo daquilo pode ser até considerado infração ética. Doutor, a OAB de Foz, vocês têm uma sede ali muito boa atrás da Justiça Federal. Certo. E tem agora uma notícia que vocês estão na iminência de construir um centro de convivência para os associados? Exatamente. Fala disso. Nós temos, a Itaipu fez uma sessão de uso de uma área ali na região da Vilar, onde nós vamos construir o centro de convivência dos advogados de Foz do Iguaçu.
A OAB Paraná já tem construindo vários centros de convivência, já temos em Maringá, que já foi inaugurado, Londrina, agora dia 16 de fevereiro será inaugurado o de Cascavel e demais outras subseções, né? Foz já tem projeto, já tem a área, já tem a verba destinada. Eu acredito que no prazo de 30, 60 dias nós já devemos iniciar essas obras. Muito bom. Uma sede campestre. É uma sede de lazer, onde nós teremos um salão de festa, churrasqueiras e um campo de futebol. Um local para que o advogado possa ter uns momentos de lazer com a sua família. Merecido. E o baile do Rubi? O baile do Rubi estaremos Uma vez por ano? Uma vez por ano. Ocorre quando, doutor Walter? Sempre próximo do dia 11 de agosto, que 11 de agosto é o dia do advogado, né? Então, nós sempre tentamos fazer o baile, né, nessas próximas essa data. Sempre dia 9, dia 10, depende do dia da semana, porque a gente sempre faz num sábado, né? Estou conversando com o doutor Walter Domingos, que pela segunda vez está presidindo a OAB, hein? Na história da OAB no município, só tivemos 2 casos ao longo desses 100 anos, que a OAB foi presidida concomitantemente 2 mandatos. Um foi pelo esse senhor que aqui está na minha frente, doutor Walter, e o outro foi o Márcio Rogério, 2 anos, 6 anos, né, doutor? Exatamente. Vamos para o comercial, voltamos na sequência. Conversando com o presidente da OAB, Walter Domingos, que acaba de ser ungido para o 2º mandato. Ele ficou 3 anos e agora vai ficar mais 3 anos, 6 anos. Ora, se conseguiu, foi uma eleição entre os seus pares, é porque fez um bom trabalho no 1º mandato, foi guindado ao 2º. Não é assim que o senhor vê também? Vejo dessa forma. É o natural, óbvio. Os colegas, pela votação que tive, né? Tive uma votação expressiva. Doutor, o senhor é filho de Foz, chegou aqui menino, não foi? Cheguei aqui com 2 anos e meio, por aí, 1970. Tá. Temos boas notícias sobre ali o Fórum da Comarca? Temos boas notícias. O Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Paulo Vasconcelos, na última, que ele teve no mês de dezembro, ali, se não me falha a memória, tivemos uma conversa, ele já tinha adiantado que o Fórum Municipal, o nosso fórum, aí, passará por uma reforma e por uma ampliação. Primeiramente será feita uma ampliação ali naquela área onde há o estacionamento. Sim. Ali. Vão construir ali, acho que por volta de 3 mil metros. Maravilha. E, posteriormente, transferirá o fórum para esse anexo aí que vai ser construído e vão reformar o fórum. Muito bom. Doutor, me lembrei de outro assunto aqui que eu quero chamar a conversa para isso. Certo. O secretário de Fazenda do Beto Richa, ele foi buscar esse secretário lá na Bahia. Né? Como é o nome dele, meu Deus, aqui? Acho que, se eu não estou enganado, é o secretário de Estado da Fazenda do Beto Richa. Me faltou o nome aqui. Recentemente ele deu uma declaração que virou uma polêmica. Ele disse textualmente que o Tribunal de Justiça tem perto de 1 bilhão aplicado no mercado financeiro rendendo juros. E que o MP tem mais de 100 milhões aplicado no mercado financeiro rendendo juros. E que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná tem lá milhões aplicado também no mercado financeiro. O senhor lembra-se disso? Lembro. Lembra? Sim. E, lógico, que as pessoas, os órgãos citados, não gostaram. Não é? Ninguém, porque fomos tomados disso. Eu, como cidadão que paga imposto, fui tomado de surpresa também, porque nós estamos falando de muito dinheiro, né? Certo. E como é que a OAB viu isso? Olha, Lucas, na verdade, assim, eu acompanhei essas notícias pela imprensa geral. Eu vi uma entrevista do presidente do Tribunal de Justiça negando isso. Ele dizendo que... o doutor Paulo Vasconcelos, presidente do Tribunal de Justiça, diz que não tem. Diz que não existe isso. Então, assim, se formos falar alguma coisa em relação a isso, é em cima de hipótese. Se existe, o presidente do tribunal nega, ou ele diz que tem. Então, como se trata, diz que tem? Como se trata de dados bancários que estão gozam de sigilos, então é difícil a gente entrar com qualquer coisa nessa seara, né?
Já que o Tribunal de Justiça diz que não tem, provavelmente ele deve, acredito na palavra do presidente do Tribunal de Justiça, que acho que ele não viria falar dessa forma. Pode ser que exista alguma outra situação que não está bem clara, né? Mas eu acredito que não. Eu acredito que o próprio governador Beto Richa, depois assinou embaixo da declaração do seu secretário. Falou, não, nós sabemos que tem. E o secretário, eu acho que é uma pessoa... eu vi que o Dr. Paulo Vasconcelos até ficou muito chateado com essa colocação, dizendo que era um absurdo isso. Que não era nada disso. Que não era nada disso, que jamais o tribunal teria esses valores. O que pode ser que o tribunal tenha em valores é assim, que eu sei que o FUNREJUS arrecadou muito dinheiro. E teria muito dinheiro arrecadado em relação ao FUNREJUS, que é o Fundo de Reequiparação do Judiciário. Sim. Né, que são para equipamentos e tal. Isso. Então tem esses valores. Mas aí esses valores estão lá, ele é para uma finalidade específica. O presidente do Tribunal de Justiça ele não pode remanejar essas verbas ao bem querer dele. Tem que ser para aquela finalidade, porque aquilo foi criado em cima de uma lei que destinou. Então, talvez haja essas questões aí que não estão muito claras. Tá bom. Doutor Walter, nós sabemos que os advogados que são habilitados a advogarem pagam uma taxa à OAB. Paga. Até para você manter as suas despesas básicas, né? Certo. Vocês têm sede, o senhor tem uma sala no fórum muito boa. Tem uma máquina nova de cafezinho. Sim. Eu não perco. Toda vez que eu vou lá, eu tomo um. Bom café lá. Um excelente, R$2. Mas é um marasquinho. É café de primeira, doutor. Mas agora, o comunzinho é na faixa. Grátis. O café e o chá é grátis. Ali é muito bom porque tem a secretária de tirar chá, tem que ter uma sala. E tem. Temos 2 funcionárias ali. Eu sei. Em cada fórum, né? Da comarca tem uma sala. Tem que ter. Então, os advogados pagam uma mensalidade, eu imagino. Tem muita inadimplência, os nós cegos chamados. Todo lugar tem, né, doutor? A última, nós estávamos na faixa de uns 15% de inadimplência. Não é muito. E Depende, o que acontece, doutor, pouco, assim, com o cidadão que não comparece ali? Ele sofre alguma sanção? Ele fica à mercê de uma ação executiva, né? Ah, tá. E aí, pode executar a dívida, né? Sim, a ordem executa a dívida, busca a cobrança judicial e ele pode ficar à mercê também de uma suspensão, né? Tá. Doutor, recentemente tivemos aqui, o ano passado, um caso meio que escabroso, né? Uma advogada daqui acabou presa, foi para o cadeião, ficou lá uma temporada, saiu, parece que voltou a advogar ou está suspensa, por aquela questão que é considerada uma falta gravíssima, quando o advogado se apropria do dinheiro que não é dele, mas do seu cliente. Certo. Isso é considerado muito grave, não é? Muito grave. Porque é uma apropriação de um dinheiro que não é dele. Com certeza. Ainda... É um crime, né? Não, ademais praticado por um operador do direito. Aí a situação agrava-se mais ainda. Tem casos, infelizmente, sabemos que tem. Um caso, não precisamos citar nome, mas tivemos aqui um caso, né? Sim. Que a advogada acabou presa e tudo. Certo. Como é que está aquele caso? E depois diz que ela responde a mais inquéritos, é verdade? Pelo que me informaram, exatamente, se não me engano, acho que ela tinha 3 ações penais em trâmite. Já transitado em julgado, né? Já transitado Cuja em julgado. soma chega aí perto de 8 anos. Eu não me recordo bem exatamente. Mas a OAB não passa a mão na cabeça não, doutor? Não, em momento algum. A ordem, ela está lá para apoiar o advogado no que for preciso. Mas a partir do momento que o advogado comete uma falta grave, que nem essa, eles ficam à mercê de exclusão do quadro da ordem. Fica, doutor? Fica, mas me disseram que, mesmo em casos gravíssimos como o que eu acabei de relatar, nós estamos conversando, apropriação indébita, né? Ele depois se ele for condenado, ele vai para a cadeia, sai, e depois se ele restituir o dinheiro, ele volta tudo a normal? Não. Como é que é isso? Não. A questão da restituição dos valores é uma questão cível. Lá do cível. Nós estamos falando do criminal. Não. Né? A ordem, o processo corre na ordem assim, a partir do momento que você fez uma denúncia contra um advogado, abre-se um procedimento disciplinar contra ele, independente dele corrigir a falta, vamos dizer no caso específico, você citou de valores, ele vai lá e restitui o valor ao seu cliente. Mas ele responde. Ele continua respondendo pelo ato que ele cometeu, independente de... E pode chegar uma cassação do registro? Pode chegar uma cassação do registro. A partir do momento que o advogado tenha 3 condenações, independente da...
3 condenações. Em processos disciplinares ele já está à mercê. Em processo disciplinar. Disciplinar. E o que acontece com ele, doutor, depois da terceira? Abre-se um processo de exclusão dele dentro do quadro da ordem. Vai tramitar. Vai tramitar. E pode redundar lá na frente na exclusão? Na exclusão dele do quadro da ordem. Importante isso. Sabe por quê, doutor? Eu acho importante, dada a importância da OAB, né? Sim. E ela tem que ter critérios para julgar os seus pares, porque senão vira uma bagunça danada. Né? Exatamente. Nós não passamos a mão na cabeça de ninguém que comete esse tipo de erro. A ordem está lá para apoiar o advogado no seu dia a dia, sempre brigando pelas suas prerrogativas, buscando o melhor campo de trabalho possível a ele, sempre oferecendo atualizações, cursos, sem dúvida, respaldo jurídico, se ele estiver no exercício da profissão e sofrer qualquer coação ou qualquer arbitrariedade, será apoiado. Será apoiado pela Por justiça. exemplo, a prisão de um advogado, ele levado para a delegacia, mesmo que ele esteja em flagrante, ele só pode ser autuado na presença de um outro advogado, não é assim? Ele tem essa prerrogativa? Tem essa prerrogativa, mas assim, há uma ressalva que tem que ser feita, que é assim, desde que ele esteja no exercício da profissão. Tá? Então, se ele estiver no exercício da profissão, tem que ser chamado, comunicado à ordem, que o advogado está sendo preso, para que compareça lá um representante da ordem para acompanhá-lo nesse ato. Doutor, recentemente eu tenho um blog, o senhor conhece, né? Sim, acredito até que o senhor leia. Leio. Eu dei uma notícia que a Polícia Federal foi condenada, saiu uma sentença, transitou em julgado, a Polícia Federal foi condenada, a União no caso, né? Sim. Na pessoa da polícia, foi condenada a pagar R$100 mil a um advogado que a polícia invadiu a casa dele e o escritório dele lá. Sim. O senhor lembra desse caso, né? Lembro. Eu dei, saiu naquele Bonjus, aquele site que... Consultor jurídico. Saiu do consultor jurídico. Conjur. Eu dei porque eu achei curioso essa sentença. E a União vai ter que... transição em julgado, 100 mil, porque entraram na casa do advogado e no escritório dele. No escritório dele. Só viu aquilo? Né? A justiça entendeu que foi um abuso de autoridade, uma arbitrariedade muito grande, então foi feito o processo e onde o advogado obteve o êxito. Eu vejo aqui nos programas, no Brasil, os programas chamados policialescos fazem muito sucesso. Certo. Que explora a desgraça alheia. Ele faz sucesso, dá audiência, Sim. E os caras ficam gosta. Famosos, e o cara diz, bandido bom é o bandido morto. Sim. E agora lá em São Paulo, recentemente, a gente vê, tem uma grande rede de televisão que tem até um programa específico, o câmera vai junto com os policiais, e os policiais costumam entrar nas casas, invadir, tarde da noite, aquilo é arbitrário. Tem várias situações, na verdade... Às vezes, eu suspeito de um flagrante, podem fazer aquilo. Se tiver em flagrante delito, em perseguição, aí ele pode fazer em flagrante delito, né? Mas... em tese não pode. Em tese não pode. Só com um mandado judicial. Só com mandado judicial. Não é? Exatamente. Só que na favela não se aplica isso, né? O que ocorre muito assim no dia a dia é o seguinte, é que o policial chega, as pessoas, por ignorância, acabam franqueando a entrada. O policial bate na porta e eles não deixam entrar. Vai deixar entrar? Não. Aí a polícia acaba... Doutor, a pessoa acaba recentemente deixando. O GAECO aqui de Foz do Iguaçu, a juíza, o GAECO representou a juíza corajosamente, deu uma determinação e afastou, que eu acho que 6 ou 8 policiais militares foram afastados da atividade de ruas, por causa de suspeita de mortes de pessoas, né? Certo. E foram afastados e agora recentemente foi recolhido, inclusive, as armas, os uniformes, estão lá no quartel, batendo carimbo. Como é que a OAB vê essas questões? Não, eu acho de suma importância, a OAB é contrária a esse tipo de comportamento dos policiais, principalmente a Polícia Militar, a honrosa Polícia Militar, com grande serviço prestado, né? Sem dúvida, briosa polícia. Presta um papel importante para a sociedade e ter esse tipo de comportamento de alguns dos seus membros. Sim. Né? Então, eu acho de suma importância a juíza de forma corajosa, o GAECO também investigando. Eu acho que isso serve como exemplo e sabendo que o GAECO e a polícia estão investigando, acompanhando isso. Em outras palavras, as instituições estão funcionando. Exatamente, estão cumprindo o seu papel que a sociedade quer, que eles estão lá. Isso é interessante de se ver. Isso eu, particularmente,
vejo às vezes alguns colegas de imprensa dizendo que bandido bom é bandido morto. Eu penso o contrário, eu acho que bandido bom é bandido preso e entregue para a justiça julgar. É assim que a OAB vê também? Com certeza, a OAB entende que tem que ser cumprido devidamente a lei, né? Não podemos dar aso a arbitrariedades, temos a lei para ser cumprida, o princípio da legalidade tem que estar sempre amparado. E nem fazer apologia ao crime. Muito menos a isso, né? Doutor, eu queria agradecer ao senhor por ter vindo, eu quero cumprimentá-lo, acompanho a sua trajetória na OAB, é uma trajetória de reta, concisa, tanto é que o senhor está no segundo mandato. Meus cumprimentos, fique à vontade para se despedir de quem nos assistiu. Novamente agradecer a presença, Lucas, dizer que é uma honra estar aqui com você, esse bate-papo aqui, e dizer que estamos à disposição. Sempre que você precisar e nos convidar, estaremos aqui. Muito obrigado e boa noite a todos. Agradeço. Tenham todos um bom final de semana. Para a semana estamos de volta.